Fala galerinha, beleza? Tomada Pop novamente e hoje nós vamos falar de It, capítulo 2, que chegou recentemente aqui no Brasil. E você sabe o porquê a tradução de Losers no inglês para Clube dos Otários no português não se encaixa muito bem? Se você não sabe o que é isso, a gente vai contar pra você nesse vídeo de hoje, então se liga no nosso canal. E galerinha, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse vídeo de hoje é mandar um abraço para os nossos amigos lá do Tudo de Bom, lá da galera de BH. Vou deixar o link aqui, vocês conferem lá o trampo dos caras, que é tudo de bom. Também a gente precisa dizer pra vocês, se inscrevam no nosso canal. Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma resenha que a gente sempre faz aqui pra vocês, hein? A gente vai falar de It. It 2 se passa há 27 anos depois da história de It 1. Ficou aquela dúvida ali se acabou com o Pennywise, se ele foi derrotado ou não. Bom, temos o segundo filme, né? Isso significa que não. E a gente vai falar disso também. Essa ligação que ele tem com o primeiro filme, baseado na obra de Stephen King, né? O Stephen King, que é um grande escritor de contos de terror, né? O cara é mestre nisso. E o Stephen King que faz uma participação no filme. Ele quis dar uma lá de Stan Lee, ou será que ele copiou o Maurício de Souza? E quis aparecer, fazer uma pontinha no seu filme. Ele tá dentro de uma loja de conveniências e tem um papo, um diálogo legal com o personagem Bill, que é interpretado por James McAvoy. E o que trata o filme, né? É esse reencontro do pessoal, que eles se encontram num bar a pedido de Mike. Foi o único que ficou na cidade. Exato, isso é muito importante para a contribuição da história, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Mike, que é interpretado pelo ator Isaiah Mustafa, que percebe os acontecimentos recentes de Derry e resolve chamar novamente o grupo dos perdedores, para poder terminar aquilo que eles iniciaram há 27 anos atrás. Esse encontro do bar, ele é muito interessante porque eles começam a ter os papos ali, os diálogos, né, todos os personagens, e você vê de volta aquelas coisas que aconteceram no It 1. Sim. E dentro desse diálogo, eles conseguem começar a se relembrar. Porque tem essa questão de que quem sai de Derry tem meio que a memória apagada para aqueles eventos. É uma coisa que eu fiquei surpreso, né, porque eu imaginava que todo mundo ia ficar amigo ali, né, passar 27 anos, aquele final feliz que teve no primeiro It. E a gente tem junto a isso também os flashbacks. Difícil falar isso, né? Os flashbacks, quase não fala isso, os flashbacks. E se falar 3 vezes, então? Os flashbacks. Ah, deixa quieto. É muito bacana essa questão do reencontro dos personagens, porque você pode pegar e fazer essas comparações dos personagens infantis, né, os atores mirins, e também os personagens adultos. E um deles que se destaca muito é o Bill Hader, que interpreta o Rich. Sim, e é legal porque, tipo, ele, mesmo adultos, eles são meio que as crianças, né? A gente vai fazer esse comparativo depois também no filme como um todo, né? Mas os personagens, eles mantêm as características deles enquanto criança. Por exemplo, o Rich, ele virou um comediante, né? Que ele já tinha essa característica de piada, né? E é interessante de falar também que não é só essa tensão ao longo do filme, né? Tem vários alívios cômicos ali por parte do Clube dos Perdedores. Isso, e essa questão do alívio cômico que tem, eles não são assim nem gratuitos e nem fora de hora. Não. Como às vezes a gente enxerga nos filmes da Marvel. Sim. Mas não significa que a tensão de terror no filme, ela não segue durante todo o filme, até nessas partes de comédia, porque tem aquela cena, né, que a gente estava comentando da cabana, né? Sim. Uma cena no meio do filme ali deles, tem bastante relação às crianças, a imagem das crianças na cabana, Sim. Eles adultos, e o próprio Bill Hader faz uma pegadinha ali com eles ali. Outra coisa que é bacana de comentar também é que, assim, os flashbacks, eles estão muito presentes no filme justamente para reforçar que, bom, tem essa questão dos traumas, tem essa questão dos medos que estão presentes. Bom, todo mundo sente medo, né? Por isso que é bacana assistir filme de terror no cinema, né? Você vê que você não é o único que sente medo. Meu caso, por exemplo. E, cara, o que é bacana da gente dizer é toda a comparação. Por exemplo, a gente vai falar do personagem Ed, que é interpretado por James Hanson. Esse Ed, o que acontece? Quando ele era criança, ele tinha uma mãe super protetora que ficava ali, transformou o filho em hipocondríaco. Sim. E tudo que ele tinha que fazer, não, toma cuidado, não, você tem que tomar isso, você tem que tomar aquilo. Até depois, durante o primeiro filme, ele percebe que eram só cápsulas vazias, né? Sim. Do remédio. E ele acaba se casando com uma mulher com as mesmas características, que trata ele da mesma forma.
outra personagem que a gente tem que falar é a Beverly. A personagem Beverly, né, que ela é interpretada pela Jessica Chastain. Bom, se lá no primeiro filme ela tinha essa relação tóxica com o pai dela, nesse segundo filme é o marido dela que tem essa posição. E nisso, nessa questão do personagem também, a gente pode comentar novamente do James McAvoy, né, como interpretando o Bill. Que ele, quando ele era adolescente, ele era gago, né, tinha momentos que ele ficava gago, mas em grande parte do filme. Agora ele é adulto, dá um ar assim de superação, mas a partir do momento que ele volta pra Derry, ele tem essa questão assim de tipo, nos momentos de medo, de preocupação, Sim. de ansiedade, ele ficar gaguejando também. Outro ponto interessante que é do personagem do Jay Ryan, né, que é no caso o Ben, que ele tem toda aquela questão, né, de bullying, né, com o peso dele, né, da forma que ele é, e ele é totalmente apaixonado pela Beverly. E isso não ficou assim, ele não conseguiu transmitir tudo no primeiro filme. Ficou meio que um triângulo amoroso ali, meio que só ele sabendo, né? Sim. Só ele sabendo. sabendo. Muita dó dele. E aí, até inclusive a Beverly, ela acha, né, que a carta que ela tem, quem escreveu foi o Bill. E aí o Ben fica naquela de tipo, não e tal. E todo mundo até fala com ele lá no bar, né? Fala assim, caramba, você emagreceu, né? Ele tá lá, né, bem apessoado, vamos dizer assim e tal. E isso é bem legal, da forma que eles se relacionam isso no filme. Sim, sim. O outro personagem que a gente ainda não falou do Clube dos Perdedores é o Stan. E pra dar uma dramaticidade muito grande no filme, logo no começo o personagem do Stan, ele comete spoiler. Não, ele não comete spoiler. Spoiler que a gente vai dar aqui agora. Ele comete o suicídio, que é mais explicado lá no final do filme, mas que é muito interessante e contribui muito também para o filme, para a história e o enredo. E ele tem flashbacks, tem momentos flashbacks dele, né, que tem uma ligação muito grande do Hit com ele, né, mas principalmente uma ligação do Hit com o Ed. E aí a gente precisa falar uma parte que acontece no começo do filme sobre questão de homofobia. Logo no começo, assim, você vê que também o filme ele conversa muito com as crianças, com o passado das crianças lá no primeiro filme, porque lá, 27 anos atrás, você tinha todo um histórico de bullying na escola ali e tal. E isso também, essa violência urbana, essa violência social, também é transposta aqui nesse filme. Porque logo no começo do filme tem um episódio, são cenas fortes de homofobia. O casal homossexual, eles são agredidos gratuitamente num parque de diversão. Assim, eu até fiquei bastante emocionado nessa cena, porque, meu, é uma coisa que se for parar pra pensar, é algo que acontece quase todo dia. E também tem a questão da Beverly, como a gente já comentou aqui, que ela é agredida pelo marido. São cenas fortíssimas e que te fazem pensar. Ou seja, o filme não é só terror, não é só tensão, tem muito mais disso. Ele te entrega uma mensagem muito maior e atual também. E aí a gente voltando a falar do Reed, do personagem do Bill Hader, que ele tem assim uma questão emocional que fica muito implícita nele. Até no próprio primeiro filme você não consegue enxergar, só nesse segundo filme. Sim, que até tem uma cena bacana do Pennywise, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele também, que ele tá ali tentando buscar todos os personagens que eles acabam se dividindo, né? Pra buscar alguns artefatos para poder realizar o ritual do final do filme. E esse personagem, no caso do Rich, ele tem ali algo assim que é jogado em cena. Não jogado assim de forma superficial, mas sim eles conseguem demonstrar que o Hit, ele é um homossexual. Mas ele é um homossexual assim que tá assim escondido dentro do armário, né? Vamos dizer assim. E dessa forma você consegue se assimilar com ele, de falar assim, poxa vida, é uma coisa que isso acontece muito com as pessoas também. Às vezes o grupo de amizade não sabem, hoje em dia tá um pouco mais liberal, as pessoas estão conseguindo ser mais naturais, mas tem muita gente que ainda fica guardado, segurando assim o que realmente sente. Isso é bem transmitido no filme também. Mas Pennywise e It. Pra gente falar agora de Pennywise e It. A interpretação do Bill Skarsgård, É um nome difícil, né? sei lá. Esse cara, ele tá muito bacana no filme. Ele te transmite medo, ele te transmite uma atuação muito interessante e ele faz com que você não deixe a atenção de lado, porque vira e mexe ele tá aparecendo no filme. Sim, todas aquelas brincadeiras, passando por cena. Tem, nas cenas de terror, tem todos os clássicos, todos os clichês dos filmes de terror. Você tem jump scare, você tem toda aquela tensão crescente, e aí abaixa e depois vem o susto. Funciona muito bem com o que o filme se propõe a fazer.
Aquilo que foi proposto no primeiro filme, que eles terminaram, falaram assim, eliminamos o Pennywise e depois viu que não aconteceu, eles voltam nesse filme para poder finalizar. E o filme, como um todo, ele termina em 2 filmes. Legal, a história está encerrada, tem alguns acontecimentos no finais, né, alguns momentos emocionantes também, e o filme se encerra. Porém, não significa que não possa haver spin-offs, né, derivados. Por que não, né? De repente, até trabalhando mais na questão da origem do Pennywise. Sim, isso é algo que é superficialmente explorado, é algo que joga ali só pra, tipo, a gente passou por isso. Mas também, se você tá pensando aí, então isso vai fazer falta? Não, isso não faz falta no filme, porque o filme consegue se sustentar muito nas atuações, nos flashbacks, nas transições também. Eu gostei muito das transições, porque acontece uma cena, e aí, enquanto eles são crianças, e aí passa a cena, joga a câmera, e aí mostra eles adultos, sabe? Tipo, justamente pra ter essa ligação de que, tá tudo ligado, sabe? Tá tudo relacionado. Isso foi um bom trabalho desenvolvido por Andy Muschietti, que também já tinha trabalhado, por exemplo, com Jessica Chastain em Mama. Sim. E contribuição muito grande nós tivemos com Gary Dauberman. Dauberman? Ou Dauberman? Não, é Dauberman. E porque o roteiro dele, baseado no terror, que ele tem, assim, Annabelle 1, 2 e 3, o próprio It, ele já trabalhou, filmes como, por exemplo, A Maldição da Chorona, são só clássicos de terror. Clássicos do futuro. Mais ou menos, né? Quem sabe, né? Mas ele tem essa linha de trabalho de terror, então eles conseguiram trabalhar muito bem essa temática, né? Além da questão das transições. Mas agora, aquilo que a gente falou no início do filme, losers e otários. E aí, qual que é a relação, PH? Vai, me explique que eu estou curioso aqui. Olha só, simplesmente eles colocam como nome em inglês como losers. Poderia ser, basicamente, ser traduzido como perdedores, né? Na verdade, ficaria muito melhor. Por quê? O Clube dos Otários é uma coisa pejorativa, uma coisa que eles colocaram muitas pessoas que faziam bullying, né? Dos outros alunos que faziam bullying com eles, e acharam que seria o melhor colocar como Clube dos Otários. Mas o que melhor do que um clube de perdedores no final do filme, no final da história, sendo os vencedores, os salvadores. Porque faz uma questão de, tipo assim, eles sempre foram discriminados, sempre foram como jogados ali como, tipo, escória ali da escola, né? Ninguém se importava com eles. E eles são as pessoas responsáveis por salvar a cidade de Derry. E se salvar também, né? Porque eles precisam vencer os próprios traumas, vencer os próprios medos, né? Pra poder ter uma chance de lutar contra o Pennywise, que se alimenta de medo. Então, basicamente, a gente pode dizer que as pessoas que são incumbidas da legenda, né, da tradução, da dublagem, acho que vocês pisaram um pouco na bola, hein? Losers faria muito mais sentido. Mas diga aí pra gente, vocês já assistiram It? Assistiram It 2 agora recentemente no cinema? Comenta aqui com a gente. Se você gostou do nosso vídeo, gostou da nossa resenha, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e até a próxima. Valeu! Cara, eu fico impressionado com um filme de terror que nunca tem ninguém na rua, né? Nunca tem ninguém na cidade. É pra prestar atenção nisso. Todo mundo, né? É só eles ali, sabe? Biblioteca, por exemplo. Cara, a biblioteca tudo bem, é silenciosa, mas solitária. Não tem ninguém. São os clichês do terror.